voltamos aqui agora com o advogado Dr. Janúncio Dantas, advogado eleitoral, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás, e no momento ele é defensor na Justiça Eleitoral e também na Justiça Comum do ex-advogado de senador Canedo Divinos Lemos, que foi recentemente condenado por improbidade administrativa e teve a sua candidatura impugnada. O doutor Janúncio Dantas vai nos informar aqui a respeito dessa situação do ex-prefeito Divino Lemos, de senador Canedo. Doutor Janúncio, boa tarde. Como é que está a situação jurídica do Divino Lemos? Ele vai poder disputar as eleições esse ano, senador Canedo? Não só vai, como está disputando, né? Sim. O registro dele está sob júdice, né? Nós estamos com recurso, ainda não saiu nem do primeiro grau a sentença da juíza de impugnação, ainda está lá para fazer alegações, contra-razões, depois é que ela vai para o tribunal. Mas nós já protocolamos o recurso eleitoral e a partir do momento que você protocola o recurso eleitoral, ele já está sob júdice, ou seja, o nome dele já vai constar na urna, tá, o pessoal votar e tudo. Certo. E quanto ao mérito da condenação dele por improbidade? Pois é. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? A ação de improbidade, na realidade, foi ela que gerou a inegibilidade. Uhum. Baseado na ação de improbidade, é que a juíza impugnou o registro de candidatura dele. Essa ação de improbidade, ela tem vários defeitos, inclusive nulidade absoluta em todas as decisões dela, desde o início, lá na ação de primeiro grau, quando foi ajuizado pelo Ministério Público, essa ação de improbidade. A exemplo, 1302, um decreto da Lavra do Presidente do Tribunal de Justiça, no 1302, que suspendeu todos os prazos ao público, não só ao público, mas a todos os advogados que têm processo tramitando na primeira vara, na primeira Câmara Civil. E suspendeu os prazos a partir do dia 1º de agosto até o dia 2 de outubro. Certo. E na vigência da suspensão desses prazos, foi julgado a improbidade de segundo grau contra o Divino. E no dia do registro da candidatura foi publicado. Então, a primeira nulidade já advém do julgado. Todos esses processos estavam suspensos por força desse decreto. Mas ao arrepio da lei, ele foi julgado e foi publicado no dia da... Ou seja, uma vez que estava suspenso, não poderia haver uma decisão dele. Isso. Se tem uma suspensão, todo ato na vigência daquela suspensão é nulo para o pleno direito. Isso é a primeira nulidade. Certo. E no caso aí... Tem uma segunda nulidade, se você me permite sim, falar. Quando ajuizaram essa ação, no início dela, foi feita duas ações. Uma contra o Divino e a outra contra o município. E essas duas ações têm conexão. Pela toda a jurisprudência vigente hoje, a juíza então teria que juntar essas duas ações para não dar decisões conflitantes. Mas o advogado antecessor de mim nessa ação, ele não viu isso aí, e as duas ações vieram tocando independentemente. É tanto que uma foi julgada e a outra está para ser julgada. Então, como existem duas ações e as decisões são diferentes, também dá nulidade. São outra nulidade que a gente teria que arguir. Tem mais nulidade além disso, porque se nós for falar das nulidades aqui, a gente vai falar desses processos aí. Bom, mas de qualquer modo também parece que vocês estão sendo prejudicados pelo fato de que com a suspensão dos prazos não poderem ajuizar as petições dos recursos. Isso. Então vamos lá. Nós tínhamos um recurso para fazer. Porque o ajuizamento desse recurso é importante para fazer prova na Justiça Eleitoral, claro, de que há um recurso. Faz parte. Se não há recurso, o Tribunal Eleitoral pode até entender
que a decisão transitou em julgado. Exato. Então, veja bem, no caso dessa ação, nós temos um recurso dos embargos para fazer, os embargos declaratórios, e como você bem sabe, os embargos declaratórios têm um efeito suspensivo. Mas nós não podemos sequer protocolar esses embargos, porque não podemos protocolar eles fisicamente por força do decreto. O tribunal não aceita a gente chegar com a petição lá e protocolar, para suspender os efeitos dessa decisão. Como também nós temos ainda um recurso especial que também não podemos protocolar. Então nós temos dois recursos, que estamos com 60 dias, sequer fomos intimados dessa decisão ainda. Nem intimado dela nós não fomos. Então, isso quer dizer o quê? Que nós estamos com cerceamento de defesa. E na iminência, aí, daqui a 10 dias, nós temos uma eleição. Então, nós temos um recurso, e nessa decisão, que foi julgada, a candidatura dele foi inferida, está cheio de jurisprudência dominante do TSE, que para a ação, para ter o fato gerador da inexigibilidade dele, advinda de uma ação de improbidade, tem que ter cumulativamente os quesitos da ação da inexigibilidade, que seria, então, a decisão de segundo grau, transitada e julgada, seria o dolo, quer dizer, quando foi prefeito e doou essa área, ele tem que ter agido com dolo. E tem que ter um enriquecimento ilícito e tem que ter o prejuízo para o erário público. Bom, no primeiro grau, nessa ação, a juíza condenou ele numa multa de R$400 mil, que nessa decisão de segundo grau, o desembargador retirou a multa, revogou essa multa, certamente, porque não tinha dolo. Haja vista que ele não fez um decreto com o prefeito e doou uma área. Foi feito um projeto na Câmara, foi aprovado na Câmara dos Vereadores por unanimidade, e essa área foi doada por força de lei. Aí teria uma outra quarta nulidade que teria de ser arguída, que também o advogado lá na época da contestação não fez. Como é que uma área é doada, como é que você doa uma área? Por força de lei, e um juiz dá uma sentença cancelando a doação e mantendo a lei na vigência. Então, meu entendimento, teria que revogar primeiro a lei. Se ela é inconstitucional, tem que ser revogada. E o juiz também não tem competência para decretar a revogação de uma lei votada e aprovada pela Câmara, né? Somente o Tribunal de Justiça poderia, Mas então, se pronunciar sobre a inconstitucionalidade, a Tá. ilegalidade dessa lei. O juiz de direito não poderia fazer então, isso. depois que ela fosse revogada, aí caberia a ação para poder cancelar a doação da área. Mas uma coisa é, como é que você está na vigência de uma lei que doou uma área, cancelou essa área por sentença, e a lei de doação continua na vigência? Isso não tem jeito. A doação da área foi em função de uma lei aprovada na Câmara. Então, houve uma inversão aí do início da ação. A primeira ação que o Sérgio tem que ter feito seria o cancelamento da lei. A vigência da lei teria que ser cancelada para depois, se ela fosse decretada inconstitucional, aí seria, então, a recuperação da área. Mas, no presente caso, a ação do primeiro grau mandou devolver a área. E no segundo grau confirmou a devolução da área. Então, a área foi devolvida. Então, não há também o prejuízo, que é um daqueles quesitos, que dá inexigibilidade, inclusive na ficha limpa, são dos quesitos, que seria o prejuízo para o erário público. Não há prejuízo para o erário público porque o município recuperou a área. Começa por aí. O dolo não houve porque o prefeito não doou a área. Foi um projeto de lei aprovado na Câmara, por maioria. Então também não tem um dolo. Ou seja, ele deu uma execução a uma lei municipal. Como também não ficou provado na ação o enriquecimento ilícito. Ninguém se enriqueceu ilicitamente por força disso aí. Então, essas condutas, para dar inexigibilidade, ela tem que vir cumulativamente, na sentença. E a sentença de primeiro grau, ela deu a improbidade no Gil, mas não entrou, não afrontou o cerne dessas inexigibilidades, desses quesitos da inexigibilidade. E assim ela foi para o segundo grau, também o segundo grau manteve a decisão sem afrontar os quesitos. E na lei eleitoral, só a improbidade, sem os quesitos,
não dá inegibilidade. Está cheio de jurisprudência e é o recurso que nós estamos fazendo que já está protocolado. Vários recursos do TSE, o entendimento hoje é esse. Não existe cumulatividade desse quesito da inegibilidade, que seria então o dolo, o enriquecimento ilícito e o prejuízo tolerável. Bom, mas nós estamos aqui também com uma notícia nova que nós vamos dar aqui em primeira mão. O Poder Judiciário do Estado de Goiás acabou de suspender os direitos políticos do prefeito, senador Canedo, Misael Pereira de Oliveira, que é candidato à reeleição. Segundo aqui a decisão do juiz da segunda vara civil da comarca de Senador Canedo, impõe a Misael Pereira de Oliveira, o atual prefeito, suspensão dos direitos políticos por 3 anos, pagamento de multa civil de 10 vezes o valor do seu salário de prefeito, vamos botar aqui, e também determina a perda da função pública e suspensão dos direitos do Alçoeres Mariano Correia Júnior, que é o candidato a vice-prefeito, e também do atual vice-prefeito lá, que tem os seus direitos políticos cassados, o Túlio Sérvio Coelho Barbosa. Então, dessa decisão cabe recurso, evidentemente, para o Tribunal de Justiça, mas, se for confirmada pelo Tribunal de Justiça esta decisão aqui, Misael estará fora da disputa eleitoral em Senador Canedo. Doutor Janúncio, o senhor acredita, comentando aqui recentemente, que o Tribunal de Justiça deverá confirmar esta sentença? Com base em que o senhor acredita nisso? Bom, eu não atuei nesse processo, porque nós não fizemos parte desse processo, nem meu cliente, mas eu li só a sentença. Certo. E saiu também uma decisão, o senhor falou aí, uma decisão de 2º grau, mantendo as provas no agravo que foi feito. Bom, então vamos explicar, rapidinho. Durante o processo, os réus, Misael e os outros lá, tentaram produzir provas nesse processo, e essas provas foram indeferidas pelo juiz, que considerou protelatórias, ou seja, provas apenas para retardar a marcha do processo. Exato. Os réus ingressaram com um recurso, que tem o nome técnico de agravo de instrumento, para anular essa decisão do juiz e para que eles pudessem realizar essas provas. O negócio é um pouco complicadinho, mas a gente entende com um pouquinho de boa vontade. O fato é que o tribunal também indeferiu esta pretensão de Misael e de seus companheiros de processo. E uma vez indeferida essa pretensão de produzir provas, saiu a sentença, então, do juiz de direito da comarca de Senador Canedo, condenando Misael e os outros réus por improbidade administrativa, né? Pelo que eles se tornarão inelegíveis se o Tribunal de Justiça manter a sentença. E o doutor Janúncio entende, então, que provavelmente a lógica dos fatos indica que essa sentença será mantida, uma vez que o próprio tribunal já se manifestou contrário à produção dessas provas com as quais os réus pretendiam demonstrar o direito deles. Então, doutor, Isso mesmo? É isso mesmo. Eu vou dar uma explicada rapidão, isso aí, né? Na realidade, essa ação foi proposta lá em 2011, contratos ilegais com o SUS, verbas do SUS. E depois esse contrato foi editado mais 2 anos, 2012, 2013, conforme com essa sentença. E o Ministério Público ingressou com essa ação de improbidade e as provas que eles juntaram foi indeferida, tanto pelo Ministério Público como pelo juiz, porque é matéria de direito, não cabe prova. Mas o que aconteceu? Para parar o processo, o advogado então fez esse agravo para o tribunal
Porque enquanto esse agravo não tiver sido julgado, o processo lá fica paralisado. O juiz não pode tocar o processo enquanto não for julgado o agravo. É tanto que o agravo foi julgado dia 20 agora, e no mesmo dia o juiz já deu a sentença. Porque o que estava segurando a sentença dessa improbidade em cima de Israel e os demais réus era justamente a decisão das provas. Como essas provas já foram agora julgadas e deferidas no segundo grau, quando esse processo for subir agora, fazer um recurso de apelação, que eles têm direito, não tem mais que o tribunal apreciar essas provas. As provas já foram apreciadas. Então, eu acredito que o tribunal simplesmente só tem que manter a sentença de primeiro grau. E isso pode acontecer muito rapidamente, porque esses processos de segundo grau estão sendo digitalizados e o processo digitalizado, o juiz já despassa a partir do momento que a pessoa já ingresse com o recurso. Bom, de qualquer modo, o DN Revista, fiel ao seu princípio de dar voz a ambos os lados da disputa, franqueia desde já este espaço aqui ao prefeito de Senador Canedo, Misael de Oliveira, e a seus companheiros, para que, querendo, venham aqui se manifestar e expor o ponto de vista, né, deles. Podem trazer o advogado para explicar os aspectos jurídicos da questão. Este é um espaço democrático, nós estamos aqui para informar as pessoas. E eu quero aproveitar o momento também para, alongando um pouco mais essa entrevista, e eu peço desde já um pouco de paciência ao telespectador, porque o tema que eu vou abordar agora é relevante, e agora eu vou perguntar, não é ao causídico, patrocinador das causas lá do ex-prefeito de Vindoel, eu vou perguntar ao conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, porque é um tema que interessa à advocacia de um modo geral, aos advogados de um modo geral, e também as pessoas que estão litigando na justiça, que são partes em processo, ou como autores, ou como réus, e que têm interesse no deslinde de uma causa. Recentemente, o Tribunal de Justiça paralisou as ações da Justiça em Goiânia, alegando que isso é necessário para digitalizar os processos. Vai acabar papel. Exato. O processo de papel vai acabar, toda aquela papelada será mandada para a reciclagem, se não for incinerada, e os processos agora serão digitais computadores. É um grande avanço para a justiça, os processos deverão ficar mais céleres, o espaço no fórum será menor, não vai mais precisar de prateleira para guardar tudo isso, mas a paralisação das atividades do fórum para realizar esse trabalho tem sido criticada por alguns advogados que acham que a paralisação poderia ser parcial, porque isso está trazendo transtornos e até prejudicando direitos dos judiciários. Doutor, como a Ordem dos Advogados está encarando essa questão e o que a Ordem está fazendo para mitigar os efeitos dessa decisão do Tribunal? Nós já tivemos 2 reuniões já no Tribunal, com o presidente do Tribunal e com o pessoal do CPD do Tribunal, para agilizar esses processos. Inclusive, CPD, o senhor poderia explicar aí? É o Centro de Processamento de Dados do Tribunal, onde está sendo gerado a digitalização desses processos. Por quê? Tem que digitalizar esses processos para se tornar ele eletrônico, para depois manipular isso. Para o processo de advogado vai ter acesso a todo aquele processo que existia físico. Então, o que está atrasando é justamente isso, é a transformação do processo em papel para o digital. Então, a gente tivemos uma reunião já no Tribunal, 2 reuniões com o presidente do OAB, e eles prometeram agilizar o mais rápido possível, inclusive colocaram o dobro de funcionários para agilizar isso. Nós próprios, desse processo de trabalho, estamos sendo prejudicados. Nós temos 2 recursos para fazer que tem efeito suspensivo e não tivemos oportunidade nem sequer de ser intimado ainda. Mas, na realidade, esses processos, mesmo eles estando digitalizados, e viemos a partir do momento que já estiver disponibilizado para a gente começar a trabalhar neles na forma eletrônica, nós ainda vamos ter muito problema. Porque isso aconteceu no PJE, aconteceu no Projude, está acontecendo ainda está acontecendo um pouco nos tribunais trabalhistas. Os advogados têm muita dificuldade ainda de trabalhar com essas novas ferramentas. E ele tem uma quantia certa de mega para você emitir,
tem que ter um toque. Então, mesmo ele já estando na era digital, a partir de um mês ou dois, mas isso aí, para ficar assim, celere mesmo, falar assim, tá 100%, nós podemos trabalhar com ele, isso ainda vai demorar, acredito, aí uns 6 meses. Bom, até porque, segundo me consta, esses prazos foram dilatados várias vezes pelo tribunal, né? Ou seja, a obra está em atraso. Certo, certo. Tem atraso. E esse atraso tem para causar transtorno, porque muitos processos que já estavam até pautados para ser julgados, foram canceladas essas pautas, e nós não temos nem prazo ainda, assim, noção, quando é que vai ser marcado as novas audiências, e tem muitos processos desses que são casos urgentes, e que estão sendo procrastinados por força dessa digitalização, e que ela já foi reeditada, inclusive, 2 vezes por decreto, suspendendo os prazos, suspendendo por 30 dias, aí não aconteceu a digitalização daqueles processos, aí vem uma nova editação e suspende os prazos mais 30 dias, e nós já estamos com 90 dias aí, nesses prazos sendo suspensos e prejudicando vários advogados e vários processos de andamento de urgência. Bom, nós estivemos aqui com o Dr. Jadmilson Dantas, advogado, conselheiro da OAB, e agradecemos a ele pela participação, pelos esclarecimentos importantes que nos prestaram aqui, e a gente se vê por aí num outro momento. Tchau, boa tarde.